Pois bem, então hoje vamos começar a parte 2 do curso, que, que estaria focada em começarmos a analisar quantificadores e qualificadores. Que são coisas que vocês já estão estudando. É uma vantagem que a gente ganha quando começa a estudar pelo texto do Bianconi, é que o estudo do silogismo aristotélico ele é um estudo que antevê o estudo da lógica de predicados, que é o que vocês mais vão usar de uma forma direta, né? Vocês precisam abstrair variáveis dentro de uma proposição, considerar a variação dessa variável dentro daquele mesmo esquema proposicional e tentar validar a proposição a partir da variável. Então é isso o que nós vamos estudar a partir de hoje. Nos próximos 3 encontros é isso que vamos fazer. E aí vamos ter de novo a mesma sequência, né? Então hoje eu vou passar uma atividade para vocês me entregarem na próxima segunda. Na próxima segunda, uma atividade para outra segunda. E na outra segunda, nós fazemos a prova. Então, são 2 atividades e uma prova, né? Quer falar alguma coisa, Luan? Ou foi só... e porque eu vou aplicar uma atividade hoje. E vocês têm prova na quinta. Mas ano passado vocês tinham prova na segunda também, né? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Ana, pode falar. Professor, essa prova em questão, o senhor pode falar um pouquinho mais sobre ela? Sobre o que você quer que eu fale? Que aspecto? Como ela vai ser, no caso, se vai ser latex, por exemplo, A conteúdo. próxima prova? Aham. Vai ser no mesmo estilo da prova que nós já estamos fazendo. Ah, Eu vou sim. seguir sempre esse mesmo padrão. Eu vou querer que vocês evoluam no que nós já estamos fazendo, certo? Uhum. Então, já adianto, para os que estão entendendo o que está sendo feito até agora, não vai ter nada de novo no horizonte Ah, daqui ok. para frente, a não ser a especulação de problemas novos. Nós vamos considerar problemas novos ou até mesmo pegar problemas que nós já vimos e olhar para eles sobre um novo horizonte. Né? Olhar para eles de novo. Por exemplo, o teorema de Pitágoras, de Bhaskara, né? O teorema de Bhaskara, que é o que eu uso como um carro-chefe, porque é uma das coisas que vocês estudam com muita frequência, né? E eu gostaria que vocês entendessem toda a dimensão desse teorema. Então, e aí vamos ver, por exemplo, podemos introduzir, posso colocar como pesquisa, vocês estudarem o teorema de Cardano, que é exatamente para equações algébricas de Galois 3. Né? E isso pode ficar como uma atividade, não para agora, né? Mas para o futuro, para que vocês apresentem uma demonstração desse teorema. Mas bem, então a partir de hoje eu vou fazer apresentações mais curtas. Eu tenho tentado, né, fazer apresentações de 1 hora e tenho falhado. Minhas apresentações têm ficado mais extensas do que eu gostaria e acaba que a gente não fica com muito tempo para discutir ou para eu fazer perguntas, para mostrar mais exemplos. Então hoje eu vou tentar ser mais objetivo. Tanto que eu nem pensei muito sobre o que é que vamos ver, para que eu não tenha um conjunto muito grande de ideias sobre a aula, para que a aula venha a ser uma coisa objetiva. Como já falei, eu vou apresentar o que são predicados, né? Então vamos focar nisso, mas para isso tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente ver, é a tabela verdade. Então talvez seja, eu vou focar a aula de hoje nisso e nos 4 conectivos que usamos para relacionar proposições. E vamos verificar então a tabela verdade desses 4 conectivos. Então vamos estudar o que seriam conectivos, para que servem, né? E
o que seria uma tabela verdade. Que é uma coisa que vocês já estão fazendo, uma vez que vocês já apresentaram demonstrações, vocês já estão fazendo tabela verdade, só que de uma forma diferente. E vocês precisam de tabela verdade porque vocês precisam do que mais tarde vamos compreender como sendo a álgebra booleana, que é você considerar, abstrair ao máximo, de forma sintética, afirmações como letras de proposição. Por exemplo, você pega um teorema, como o teorema de Bhaskara, e considera o teorema de Bhaskara junto com outro teorema. E aí chama o teorema de Bhaskara da proposição P e chama o outro teorema da proposição Q. E aí como é que você pode unir essas duas proposições para gerar uma terceira proposição, né? De que maneira vocês podem fazer isso? E as maneiras que podemos fazer isso são através de conectivos, né? Então esses conectivos são ok, muito bom, e estão tendo a lógica booleana em introdução à computação, muito bom, porque aí vocês veem que de fato existe conexão, né? Aquilo que o José Lucas está falando aqui, que estamos tendo a introdução básica à lógica booleana, então muito bom isso. Eu vou considerar aqui o Paint para começarmos. Então, nessa segunda parte, eu vou me distanciar um pouco do texto do Bianconi, mas vocês podem continuar vendo ele como uma fonte, tá? Eu vou focar mais em problemas que eu considero importantes para essa disciplina e para outras disciplinas. E eu não lembro que aula é essa. O número da aula, eu acho que são 4, 5, vou colocar 6 por qualquer coisa. Então, seria lógica. Eu vou compartilhar a tela, acho que eu ainda não fiz. Pois bem, então agora vocês têm tela compartilhada. O que vamos tentar apresentar é a lógica de predicado. Predicados. Então, para isso, eu vou fazer uma introdução sobre conectivos. Que nós olhamos para os conectivos, temos olhado para eles, né? Mas nós não temos parado para vê-los. Vamos agora vê-los com calma. Então, vamos ver a conjunção. Vamos considerar genericamente o conjunto das proposições. Vou considerar que você já sabe o que é uma proposição. Então, o conjunto das proposições vou considerar como essa letra P. E vou dizer que um elemento P está nesse conjunto se ele é uma proposição. E eu escrevo ele com uma letra maiúscula. P, P1, P2 ou Q grande. Então, vou sempre considerar assim. A conjunção vai ser um conectivo que eu vou relacionar com esse símbolo, e esse símbolo lê-se E. E como é que a conjunção se faz, né? A conjunção você considera duas proposições P e Q, e você aplica a conjunção. Eu vou tirar esse símbolo, eu vou parar de usá-lo por enquanto. Vou usar assim. Então você aplica a conjunção e você teria P e Q como sendo uma nova proposição. Isso aqui é um elemento que também pertence a P grande, isso aqui é uma proposição. Só que é uma proposição que tem agora uma correlação diferente de validade. A proposição P, ela tem uma validação própria.
a proposição Q tem uma validação própria e a proposição P e Q tem uma outra validação. É uma validação que se manifesta através das validações individuais de P e Q com uma característica. Então, o que eu estou dizendo quando eu digo P e Q é que eu quero que a validade de P e a validade de Q sejam conjuntas. Significa que eu quero que elas ocorram com a mesma probabilidade. E aí vamos considerar uma função de probabilidade. Vou considerar a função de probabilidade, μ, que seria a função que considera considera um evento x, né? E para nós, essa função de probabilidade, ela genericamente, a função de probabilidade pega um evento x e leva no conjunto 0, 1, né? Como nós estamos olhando probabilidade discreta, então a única coisa que nós queremos é 0 ou 1. Então, o que nós fazemos é uma restrição dessa função para o conjunto imagem, né? Em que as únicas saídas é 0 se x não ocorre e 1 se o evento x ocorre. Então, nossa probabilidade ela é dual. Né? Ela é discreta e dual. Ela tem apenas duas possibilidades. Isso está incluído no texto Brinkone como ou seja, o terceiro excluído, né? Podemos olhar como um princípio. Ou seja, você sempre vai considerar que a sua proposição é verdadeira ou falsa. Isso porque a gente considera a probabilidade como sendo uma probabilidade discreta em que consideramos apenas o evento ocorrendo ou não ocorrendo. E não olhamos para as probabilidades contínuas do evento. Mas quando vocês forem estudar probabilidade estatística, vocês vão estudar probabilidades em que, por exemplo, pode dar um meio, ou seja, 50% de ocorrer, coisa do tipo. Aqui nós não estamos considerando isso. Então consideramos que o evento ocorre ou não ocorre. Com isso, então, a validade torna-se viável, né? Validar uma proposição. Então a gente agora pode determinar que a proposição P ela é verdadeira ou falsa. Então P seria verdadeiro ou falsa. Quando for verdadeira, eu vou dizer simplesmente V. E quando for falsa, eu vou dizer simplesmente F, ou equivalentemente dizer 1 ou dizer 0. Né? É literalmente igual às notações. Tá? Quando vocês forem representar usando algoritmos, vocês vão usar 1 ou 0. Né? Mas bem, agora o que nós queremos é tentar entender como seria a indução da validade de P, da validade de Q, para a validade da proposição que eu gerei, que é a proposição P e Q. Né? Então, eu quero entender como é que eu faço a indução da validade de P de Q na validade P e Q. Né? Que é exatamente como se lê isso aqui. Isso aqui se lê P e Q. É a proposição, é a nova proposição. Né? Então, uma coisa que nós vamos fazer é observar o seguinte: eu quero todas as possibilidades, eu vou querer listar os pares de possibilidades para as validações de P, observando as validações de Q simultaneamente. Então, quero observar, por exemplo, uma vez que P seja verdadeiro, aí eu vou usar V e F. Tá? Uma vez que Q seja verdadeiro, uma vez que P seja verdadeiro, Q pode ser verdadeiro também.
Então, esse é um par viável. E temos que observar que existe simetria, né? Então, se eu considerar a validade de P primeiro e depois a validade de Q, isso é igual a observar primeiro a validade de Q e depois a validade de P. Então, nós temos simetria. Essa é uma das características que vamos observar para a conjunção. Ela é simétrica. Mas bem, então agora eu considero P e Q. Aí eu poderia considerar uma outra possibilidade, né, que P seja verdadeiro, mas que Q seja falso. Pela simetria, o oposto, ou seja, não é igual. Então, se eu considerar que P seja falso, o Q pode ser verdadeiro, né? A simetria aqui não se aplica. Por outro lado, quando o P é falso, o Q também pode ser falso. E aí eu deixo como atividade vocês observarem que essas são todas as possibilidades para a distribuição de validade dadas duas proposições, né? Então esse é um problema. Eu vou tentar descrever assim. Problema. Dadas as proposições P1, P2, Pn, ou seja, dadas n proposições, quantas linhas, quantos pares, eu vou considerar assim. Então, não quantos pares. Que na verdade quantas possibilidades de validação podemos escolher. Eu vou só dar uma dica, né? Então suponha que eu tenha 3 proposições. Então P1, P2 e P3. O que eu estou querendo saber é: considere cada proposição individualmente e considere agora as possibilidades de validação dessas proposições. Então vou supor que a P1 seja verdadeira. Então, quais as escolhas que eu posso fazer para P2 e para P3? Eu posso fazer verdadeiro para ambos. Eu repito aqui a verdadeira para a primeira, posso fazer a segunda verdadeira e a terceira falsa. Posso fazer agora verdadeiro, posso fazer aqui falso e aqui verdadeiro. Posso fazer verdadeiro, posso fazer aqui falso e aqui falso. Então observe que essa é apenas uma das possibilidades de escolha de validade quando eu considero a proposição 1 como observada, né? Então observe, eu escolhi a proposição 1 e eu tenho 4 linhas de proposição, mas eu não tenho todas as proposições. Porque agora eu preciso observar o que é que acontece quando o oposto de tudo isso aqui é considerado, né? Por exemplo, quando é falso a primeira, né? Então, aí, nesse caso, o que aconteceria, literalmente, seria o outro bloco, em que eu considero falso a primeira, e já sabemos que eu posso considerar falso 4 vezes. E eu repito, literalmente, essas mesmas possibilidades, porque elas são independentes, né?
E o que eu afirmo é que essas são as únicas. Não existe mais nenhuma possibilidade a ser observada, né? Então, de uma forma geral, a resposta para essa pergunta aqui, a resposta para esse problema a resposta é que eu vou ter 2n linhas de possibilidades, de validações, né? Aqui eu tenho 8 linhas, exatamente o n é 3, né? Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3, vai dar 8. Porque o fato é o seguinte, você está querendo saber, dados dois elementos, o conjunto dos elementos é verdadeiro ou falso, dados dois elementos, eu quero saber de quantas formas eu posso gerar uma tripla usando esses dois elementos, né? Para aqui eu vou ter duas possibilidades, para aqui eu vou ter duas possibilidades e para aqui eu vou ter duas possibilidades. E eu vou querer que elas ocorram independentemente, portanto, é o produto. E isso, genericamente, é o que ocorre quando você aumenta a lista. Se eu quiser agora 4 proposições, então para cada uma eu vou ter duas possibilidades e vou ter, portanto, 2 elevado a 4 possibilidades de escolha. Quando eu escolho todas as 4 entradas, todas as possibilidades para as 4 entradas, eu vou ter, então, 2 elevado a 4 linhas, né? E esse é o tamanho do que vamos chamar como sendo essa é a quantidade de linhas da tabela verdade. Estou só adiantando esse problema, porque é um problema que tem que ser resolvido em algum momento, então vou dizer que ele vai ser resolvido agora, deve ser resolvido agora, para justificar que essa é a construção que considera todas as possibilidades de validade para P e Q de forma individual e que pode ser usado, essa construção que está aqui, pode ser usado para validar P e Q. Então vamos agora usar regras de inferência para tentar validar essa proposição nova usando das validações que foram dadas para as proposições individuais P e Q. Tá? Então, agora, quando eu digo isso aqui, eu vou usar diagrama de Venn para a gente observar o que é que acontece, né? Eu vou usar a representação de diagrama de Venn para a gente ter uma ideia do que é que queremos. Então, vou considerar P e Q. Então, observa que, vamos supor que o que eu estou querendo aqui é observar que o conjunto que está aqui representando P é o conjunto em que eu pergunto se P ocorreu. E a resposta, sempre que eu escolher um valor aqui, é porque P ocorreu. Sempre que eu escolher um valor aqui, é porque o Q ocorreu. E quando eu escolho um valor aqui, é porque o P e o Q ocorreu. Então, o que eu quero observar é qual é a construção desse tipo de validade, né? Então, eu quero que P e Q ocorra simultaneamente. Então, vamos lá. Então, na primeira linha, eu observo que P e Q ocorreram, porque eu obtive V quando eu perguntei se P ocorreu e obtive V quando eu perguntei se Q ocorreu. Então, o que aconteceu é que eu escolhi um elemento do tipo C. Então, tanto P quanto Q ocorreu, portanto, P e Q ocorreu. Porque a proposição P e Q ela é caracterizada por esse conjunto aqui. Essa aqui é a proposição P e Q. É o que eu estou agora querendo saber se ocorreu, né?
vai ocorrer P e Q quando P e Q ocorrerem, né? Então agora observe que se P ou Q não ocorrer, P e Q não ocorreu, né? E agora na segunda linha, quando eu pergunto, eu vou perguntar, olha, P ocorreu? A resposta é sim. Q ocorreu? A resposta é não. Então, nesse caso, o que eu estou observando é que eu peguei um elemento de P, né? P ocorreu, então a resposta é sim. Eu peguei um elemento de P. E quando eu fui perguntar se Q ocorreu, a resposta é não. Então não tem nenhum elemento em Q que ocorreu. Portanto, não tem como esse elemento estar nesse conjunto aqui, né? Ele só vai estar nesse conjunto aqui quando tanto ocorreu P quanto ocorreu Q, né? Nesse caso, eu tenho a resposta de que Q não ocorreu, portanto, esse elemento não está aqui na interseção. Ele está exclusivamente em P. Portanto, não existe elemento em que P e Q ocorreram simultaneamente. O oposto também ocorre, né? Se P não ocorreu, então não vai ter P e Q ocorrendo simultaneamente, portanto, de novo aqui eu vou ter falso. E agora, como por simetria, né? Se quando os dois ocorrem eu tenho verdadeiro, quando os dois não ocorrem eu tenho falso. Então essa seria a tabela verdade para a proposição P e Q. E como é que a gente constrói a tabela verdade? Fazendo exatamente essa sequência de questionamentos que eu fiz e colocando a estrutura nessa postura, né? Nessa direção. Para que fique claro, eu vou fazer mais um conectivo. O outro conectivo que eu vou inserir é o conectivo de junção. Ele usa esse símbolo e ele se lê ou. Então, dado uma proposição P e dada uma proposição Q, nós geramos a proposição P ou Q. E nesse caso, agora eu já vou usar o diagrama de Venn para a gente ter já um adiantamento do que é que ocorre, né? E tipo, que conjunto nós vamos estar procurando. Então, o conjunto que eu vou estar procurando vai ser... Eu tenho aqui o conjunto P e o conjunto Q. O conjunto que eu estou procurando é o conjunto que responde à pergunta. O P ocorreu? Então, eu procuro um elemento aqui. E observa que eu quero que P ou Q ocorra. Eu vou literalmente dizer isso. Eu quero que P ou Q ocorra. Então a pergunta é: alguma das proposições ocorreu? E se a resposta for sim para alguma delas, então a resposta para a pergunta é sim. Né? Então, seja P ocorreu, então P ou Q ocorreu. Q ocorreu, então P ou Q ocorreu. Né? Então o conjunto P ou Q agora é o conjunto inteiro. É o conjunto que considera todas inclusive os elementos que estão aqui também. Então, A, B ou C é um conjunto que dá como resposta sim para a pergunta P ou Q. Então, vamos ver agora como é que fica a tabela verdade. Considero de novo P, considero Q, e eu já sei que a tabela verdade para duas proposições é 2 elevado a 2, isso dá 4, são 4 linhas na tabela verdade, então vai ser VV, VF, FV, FF. E agora, aí vocês podem se perguntar, né? Mas espera aí, você está colocando uma terceira proposição e a tabela verdade está ficando com 4 linhas apenas. Mas o fato é que a tabela verdade
a pergunta, né, que é feita aqui sobre a quantidade de linhas é sobre as proposições a priori. Então, ou seja, é aquilo que eu uso para construir, certo? Então, são as proposições primárias, são o que chamamos de hipóteses, né? Então, considerando a hipótese P e a hipótese Q, eu quero saber a validade de P ou Q. Então, observa que quando eu observo agora a quantidade de elementos que estão na proposição PQ, P ou Q, eu tenho duas proposições. Então, eu tenho duas hipóteses primárias. Portanto, é esse número aqui que eu vou considerar, tá? É o número de hipóteses primárias. É esse número que eu vou considerar para construir a quantidade de linhas na tabela verdade. Quando eu considero agora P ou Q, então eu pergunto, olha, P ocorreu? Sim. Q ocorreu? Sim. Então, P ou Q ocorreu. Então, eu não tenho o que fazer, P ou Q ocorreu. Então, aqui é simples. Vamos para agora, essas duas aqui, nesse caso aqui, são as que causam o efeito do ou. Né? Então, quando eu digo agora, eu pergunto, P ocorreu? A resposta é sim. Não importa se Q ocorreu, porque eu já tenho a resposta sim, basta que uma delas ocorra. Porque se P ocorreu, significa que eu escolhi um elemento que está dentro dos conjuntos. Eu vou considerar agora um conjunto universo aqui fora, né, para observar o seguinte, que a única possibilidade em que vai dar falso é quando eu considerar um elemento que está aqui fora. Quando eu considerar um elemento D, que está aqui fora, em que não ocorreu nem P nem Q. Né? É a única possibilidade para que dê falso. É quando nem P nem Q ocorreram. Isso só vai ocorrer nessa última linha. Porque o único. Quando eu pergunto P ocorreu, não. Q ocorreu, não. Então não ocorreu nem P nem Q. Mas nos outros dois casos, tanto ocorreram P, e aqui ocorreu P, e aqui ocorreu Q. Então essa então é a tabela verdade para P ou Q, para a disjunção. Né? Para a conjunção é essa a tabela verdade. Tá? E para a disjunção é esta a tabela verdade. Vocês têm dúvidas? Dúvidas? Por enquanto, não. Ok. Então vou continuar, tá? Então vou apresentar as próximas então a outra conjunção que vamos apresentar é a implicação. Então P, Q, e agora eu vou apresentar a proposição P implica Q. Literalmente isso. P implica Q. Então vamos considerar o seguinte. Então, de novo, considerando a tabela verdade, P, Q. Temos verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Eu estou usando a mesma ordem das entradas, né? Mas essa ordem pode ser alterada. Vocês não precisam usar essa ordem aqui, tá? Porque é independente da ordem. O que de fato importa é a linha. Então, dada a linha, né? Ou seja, verdadeiro, verdadeiro, eu quero saber o que é que eu posso dizer sobre P implica Q. E o que significa P implica Q? Né? Literalmente, é que a proposição P, a validade de P, implica na validade de Q. Né? Então, por exemplo, vamos considerar que P seja
px significa que x é par. E que y significa que y mais 1 é ímpar. Observe que, em verdade, a gente sabe que todo número que é par é da forma 2k, né? Então, a gente sabe que isso aqui significa que x é igual a 2k para algum k inteiro. Então, significa que x é dessa forma. O que eu estou dizendo aqui é que y mais 1 é ímpar. Então, significa que y mais 1 é da forma 2k mais 1. Ou seja, o y é par. Essa é uma conclusão que tiramos do fato de y mais 1 ser ímpar. Então, agora vamos voltar para aqui e vamos tentar observar. O que é que significa quando eu digo que P implica Q? Né? Então, isso aqui é exatamente o que ocorre. Né? Então, vamos lá. P ocorreu, ou seja, x é par. Então, para os valores que eu escolhi de x, x é par. Se a resposta for sim, então px ocorreu. Quando eu pergunto agora que ocorreu, eu quero saber para os valores de y que eu escolhi, y mais 1 é ímpar, então que ocorreu. Certo? Essa é aqui eu já estou introduzindo o que são os predicados. Né? O predicado é exatamente isso. Estou dizendo que para a proposição x, para a proposição P, desculpa, o x é a variável que é aquilo que como posso dizer, aquilo que eu quero validar, né? Então, para a variável x, eu quero saber o que é que é verdade para x. Então, a proposição x, a proposição P diz que px para todo x é par. E y diz Professor, que... Oi? vai ser sempre assim? Sempre que um ocorrer, o outro também ocorre? Não. Em que sentido? Por exemplo, se Pn ocorrer, quer dizer que Qy ou Px ocorrer, quer dizer que Qy vai ocorrer. E sempre vale a inversa dele? No caso, sempre que Fala de Qy... novo, porque eu não compreendi o que você disse. Espera aí, só um momento. Vai ser sempre assim. Sempre que Px ocorrer, Qy vai ocorrer. E o Não, não, contrário não, também não. vale. Não. Não, o que eu tô querendo evidenciar é o seguinte, que px e qy, inclusive eu usei x e y para deixar claro que são coisas diferentes. Né? A variável de p é x, a variável de q é y. Elas são independentes. Certo? Certo, A mas... proposição p está afirmando uma coisa e a proposição q está afirmando outra coisa. Ok, então, nesse caso específico, se um ocorre, o outro também vai ocorrer. E a inversa também é válida. Não são todos os casos Veja, assim. o que eu quero que você analise não é o caso específico, é o caso geral. Tá? Então não pensa especificamente sobre o que eu estou colocando aqui, par ou ímpar. Pensa que a variável, ou seja, px é a proposição que diz que x é alguma coisa. E qy é a proposição que diz que y mais 1 é alguma coisa. Eu estou usando par e ímpar porque são de nosso interesse construir relações que sejam simples de analisar. Mas eu poderia estar usando expressões bem mais complexas, que não interessa. A princípio, o que eu quero entender
é a questão da validade de P implicando ou não na validade de Q. Certo? Eu vou concluir e aí se você continuar com dúvida, aí você fala. Tudo bem? Não, eu entendi. Obrigado. Pois bem. Então vamos lá. Então a primeira coisa a observar é: primeiro eu quero saber se P ocorreu. E a questão é sim, P ocorreu. E Q ocorreu. Então agora a pergunta se P implicou na validade de Q, a resposta é sim. Se P implica na validade de Q, a resposta é sim, porque ao dizer que P ocorreu, nós estamos considerando que Q também ocorreu. A validade de P implicou na validade de Q. Ok? Ok? Ok. Quando ambos são verdadeiros, então nós temos que P implica em Q. Quando P é verdadeiro, mas Q é falso, aí nós dizemos que isso não ocorreu. A validade de P não induziu a validade de Q. Essa linha aqui é a linha em que a gente faz uma definição. A gente define que essa linha é verdadeira. Daqui a um pouco eu vou mostrar por que a gente faz essa definição. Isso aqui é uma definição. Vamos lá. Continuando. Então, olha, se é falso, né? Então, se a validade de P implicou na validade de Q, o que vocês acham que é verdadeiro ou que é falso? Verdadeiro. É verdadeiro, né? Porque a validade, quando eu estou falando da palavra validade, não significa que é válido, verdadeiro, né? A validação é verificar se o que ocorreu com P implicou na ocorrência de Q, né? E nesse caso, sim, implicou, então a gente diz verdadeiro. Né? Então a gente diz que ocorreu a implicação. Ou seja, quando P foi falso, Q foi falso, implicou na validade. Agora, quando P foi falso e Q foi verdadeiro, a gente diz que isso é verdadeiro pelo seguinte fato. Eu estou querendo. Isso aqui a gente pode dizer é implicação, né? É a implicação. E é meio que uma indução. Eu estou querendo saber se o que ocorreu com P implicou na ocorrência de Q, mas necessariamente eu quero saber se Q ocorreu. A ocorrência de Q, ela pode não depender da ocorrência de P. Por isso que a gente define essa linha como sendo verdadeira. Mesmo que P seja falso, se Q ocorreu, então eu digo que P implicou em Q. Porque Q ocorreu. Diferente da linha em vermelho ou linha amarela. Diferente da linha amarela, que é a única coisa que quebra, né? Porque, olha, P ocorreu, mas Q não ocorreu. Então, a implicação não se deu. Não houve implicação. Né? Então, ou seja, mesmo que P tenha ocorrido, Q não ocorreu. Então, a não ocorrência de Q, ela implica na falsidade da implicação. Né? Porque eu estou validando a implicação. Certo? Que é representado por essa estrutura. O conectivo implicação, ela tem essa estrutura aqui, e aí a gente precisa fazer uma definição, porque poderia ficar vago, né? Eu poderia não considerar essa linha, a linha laranja, eu poderia não considerar ela, porque eu poderia ficar fixo na ideia de que só posso considerar implicado quando a validade de Q for interferida pela validade de P. Essa seria uma possibilidade. Eu poderia dizer que a linha laranja não faz sentido.
No entanto, em vários momentos, você vai chegar à conclusão de que é necessário a linha laranja, porque a validade de Q ela pode independer da validade de P. E isso não constrói uma discrepância lógica, porque a implicação continua sendo válida se você coloca essa linha laranja como uma definição. Quando você define a linha laranja dessa maneira, você cria uma estrutura coerente entre as proposições e entre os conectivos. Então, quando você agora considera que P implica Q tem essa linha laranja como definição, você tem uma lógica coerente. E essa construção lógica coerente vai te dar instrumentos de inferência que vocês já estavam usando, inclusive, né? Modo Stollen, modo Sponen, então, que vocês já tinham apresentado em alguns textos, são usados usando, são apresentados usando a implicação, um deles, né? Então, quando você considera P e Q e considera que P implica Q, então, a validade de P, né? Se P é verdade e P implica Q, então você tem Q, né? Essa que é o modo Stollen, né? Eu acho que é Stollen. Bom, que é o que usa a implicação direta, né? Então a ideia é que a construção das tabelas verdade, construir as três primeiras tabelas verdades, elas implicam na construção de tabelas verdades para qualquer expressão de proposição que use desses conectivos. E esses são os únicos conectivos, além do conectivo negação, né, que seria um conectivo. Esses são os binários, né, ou seja, você tem duas entradas para poder gerar a conexão, porque de fato, quando você pensa em conectivo, né, é porque você está conectando duas coisas. Então seriam os conectivos lógicos. Você está conectando duas coisas. E aí tem uma função que seria a função de negação, e ela considera exatamente o oposto daquilo que foi afirmado. Então, se você considera a proposição P, a negação de P, que pode ser colocado assim, P', a negação de P, aí tem outros símbolos, né? Você pode colocar assim, tio, P, ou não, P. Tem outras notações, tá? Mas eu vou usar a notação P'. Literalmente você vai considerar todas as possibilidades de validação de P e inverter essas possibilidades. Então, quando P for verdadeiro, você considera agora o falso. Quando P for falso, você considera o verdadeiro. Observa que aqui eu tenho apenas duas linhas. Eu não preciso de mais nenhuma linha, né, para construir essa estrutura. Então, agora, olhando a estrutura da negação, ela é uma função unária, né? Então eu preciso apenas de um elemento. Eu vou fazer essa relação aqui, então, relações, né? Está definido no conjunto das proposições. Então eu considero o conjunto das proposições. Aí eu tenho a relação, que eu vou chamar de relação I. Ela precisa de duas proposições. Ela pega o conjunto das proposições, cartesiano o conjunto das proposições e leva no conjunto das proposições. O que significa? Eu pego uma proposição P, pego uma proposição Q, então pego o par PQ e levo na proposição P e Q. Significa que isso é binário. Binário. Binário porque são dois. São duas entradas. Eu preciso de duas proposições para gerar uma terceira proposição. A mesma coisa ocorre com a relação OU.
eu vou precisar de duas proposições para gerar a proposição P ou Q. A mesma coisa para a relação implica. Eu vou precisar de duas proposições para gerar a proposição P implica que. Mas quando eu olho agora para a relação negação, eu preciso só de uma proposição para gerar a sua negação. Então, essa é uma relação unária. Ela só precisa de um elemento, um elemento. E aqui, binário, né? Então, todas essas são binárias. Essas três primeiras são binárias. E esta aqui é unária. São essas as relações que geramos para construir novas proposições a partir de proposições já apresentadas, né? Então, se eu tenho duas proposições, eu posso fazer a conjunção delas, que é o I, posso fazer a disjunção dela, que é o OU, e posso fazer a implicação delas, que é o implica, né? Mas também eu posso negar cada uma delas. Só que aí eu faço isso de forma independente. Eu nego cada uma delas de forma independente, né? Então, uma coisa que eu posso querer entender agora é, por exemplo, qual é a validade da negação de P e Q? Posso querer saber isso. Eu vou fazer aqui como é que a gente fala? Spoiler. Pronto, vou dar um spoiler. Eu vou dizer que isso aqui é equivalente a P negado disjunto de Q negado. E aí eu vou deixar isso aqui como uma atividade. Vocês vão ter que provar isso. Tá? Então aí vamos entender depois o que significa equivalência, né? Então agora eu vou fazer essa atividade aqui e vocês vão fazer essa aqui como exercício. Mas eu vou ter que explicar o que é equivalência. Então, vamos para a prova de que qual é a validade de P, a negação de P e Q, né? Então, como é que eu construo a prova disso? Ou seja, a invocação, vou chamar assim. Como é que eu invoco a validade dessa proposição, né? Porque essa proposição ela tem duas relações. Ela tem a relação de conjunção e tem a negação, né? Então, a gente tem que observar como é que está elaborada a proposição. Ela é uma proposição que tem duas relações. Ela tem a relação de negação e tem a relação de conjunção. Então, vamos ver como é que está relacionado isso. Primeira coisa que eu faço é considerar as letras de proposição. Eu vou considerar as letras de proposição, que é P e Q. E vou pegar aqui as validades. Vou só relembrar, são duas proposições, portanto são 4 linhas. E agora eu vou para a primeira proposição gerada a partir dessas duas, que é P e Q. E em seguida, eu vou logo apresentar qual é a terceira. Essa é a terceira, então qual é a quarta proposição? A quarta proposição é a negação desta. A negação desta. Então, eu repito essa e nego ela. Para negar ela inteira, eu tenho que colocar toda ela dentro de um objeto.
Então, esse objeto a gente chama de parênteses, que seria aquilo que eu defino como um invólucro, né? Tudo que está entre parênteses é único, é um. Então, tudo que está entre parênteses é uma afirmação. Então, quando eu digo agora P e Q, eu estou dizendo que isso aqui é uma proposição e eu estou negando essa proposição. Observa que eu só posso negar uma proposição. Eu não posso negar duas proposições ao mesmo tempo. Né? Porque a negação ela se aplica diretamente a uma proposição por vez. Por isso que eu tenho que primeiro unificar as proposições. Então o processo é exatamente esse. Eu primeiro considero P, depois considero Q, eu venho aqui, unifico as duas proposições e só depois eu nego. Então, por isso que eu tenho que fazer a conjunção primeiro e depois negar, porque eu só posso negar uma proposição por vez. Pois bem, a conjunção eu já sei, né? Eu vou literalmente aqui escrever que é verdadeiro, falso e falso e falso. A negação disso é exatamente o simétrico, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E está feito a negação de P e Q. Agora, vou deixar como... Ou eu faço esse e deixo o outro como exercício, né? Vamos fazer esse. Essa relação aqui de equivalência, então, eu vou definir equivalência. Eu digo que duas coisas são equivalentes quando elas têm um igual valor ou quando elas, por algum ponto de vista, têm um valor igual. Ou seja, são iguais perante uma perspectiva. Então, a equivalência, por exemplo, dois triângulos são equivalentes quando eles satisfazem as mesmas regras de estrutura, né? Quando você olha, por exemplo, os lados são iguais, ou os ângulos são iguais, com lados iguais, ou coisas do tipo. Então, a ideia é que duas figuras elas são equivalentes quando satisfazem propriedades que as tornam iguais perante um certo conjunto de regras. Proposições são equivalentes quando a validade delas são iguais. Ou seja, quando dadas, quando eu pergunto, né, eu quero saber se P e Q são equivalentes. Isso vai ser verdade sempre que eu perguntar se P ocorreu, a resposta for que Q ocorreu também. Então, quando for representar isso como um conjunto de Venn, né, eu vou dizer que duas proposições são equivalentes, eu vou escrever expressões. Veja, não faz muito sentido você perguntar se é dada uma proposição P, se ela é equivalente à proposição Q, se elas são proposições. Não é que não faz sentido, faz sentido. Eu vou colocar o sentido da seguinte maneira. Você considera duas proposições que não são compostas, significa então ser composta, né? Significa que elas não são conjunção nem disjunção de nenhuma expressão de proposição. Elas são proposições primárias. Então eu digo porque elas são equivalentes se toda a validade de P for igual à validade de Q. Ou seja, se quando P for válido, é porque Q é válido e reciprocamente. Então, tanto a validade quanto a falsidade delas são iguais, né, nesse aspecto. Então, se eu fosse representar P e Q, eu representava usando o mesmo conjunto. Então, P e Q. Então, o mesmo conjunto. Não uso um outro conjunto porque quando eu considerar agora o conjunto universo, né,
Então, toda vez que eu tiver que escolher um elemento que seja uma ocorrência de P, ele vai estar aqui dentro. Uma ocorrência de P. Mas as ocorrências de Q também vão estar aqui dentro. As ocorrências vão estar sempre aqui dentro. E a não ocorrência vão estar sempre fora. Tanto a não ocorrência de P quanto a não ocorrência de Q. Então, o conjunto que é a validade de P é igual ao conjunto que é a validade de Q. O conjunto que é a falsidade de P é igual ao conjunto que é a falsidade de Q. Portanto, eu digo que esses dois conjuntos são equivalentes. Eles têm o mesmo valor de validação. Olhando eles como proposições primárias, né? Mas a ideia mais sofisticada é quando você considera agora uma expressão proposicional. E aí eu posso ter o seguinte fato. Eu posso pegar uma lista de proposições e criar uma expressão de proposição, que seria, por exemplo, P1, e P2, e P3, e fazer uma conjunção de todas essas proposições e dizer que isso é igual a P. Ou eu posso pegar a disjunção de todas elas e dizer que isso é igual a Q. Então agora observa que quando eu quero dizer, não precisa ser exatamente esse P e esse Q que eu estou usando aqui em cima, tá? Então libertem-se da notação. Então aqui o que eu estou dizendo é que a expressão de proposições gerada a partir da conjunção de N proposições gera uma proposição. Do mesmo modo, a expressão de proposição gerada a partir da conjunção de N proposições gera uma proposição. Lembrando que a validade dessa proposição aqui agora é uma validade que requer um certo esforço herculano, né? Ou seja, a ideia de que aqui eu tenho N proposições a ser analisadas. Então eu tenho 2 elevado a n linhas de proposição, linhas de validação para analisar, né? Nesse caso aqui, sempre em conjunção na primeira linha e sempre em disjunção na segunda linha. Para que vocês tornem a coisa mnemônica, eu vou dar a seguinte dica. Conjunção, vamos primeiro para isso. Conjunção. Então, olhando, quase sempre, né, a palavra ela diz o que é, né? Então, quando você olha aqui, significa que eles estão juntos, né? Então, a ideia de que estão em relação, né? E aí o símbolo que a gente usa é um símbolo de convergência. Convergência. Então você tem duas coisas que convergem para uma coisa. Então é esse símbolo aqui, de convergência. Quando você tem agora disjunção, então estou dizendo agora que eles não estão juntos. Então a gente usa o símbolo de divergência. Então a ideia é que eles vão para coisas distintas, portanto o símbolo que a gente usa é este. Então vejam que a ideia é que você considera a princípio, né, uma configuração em que as coisas estão em um estado e vão para outro. Então é sempre, aqui nesse caso eu estou dizendo que elas vão convergir, portanto elas vão ser uno, então conjunção, e aqui elas vão deixar de ser uno, portanto disjunção.
E aí o símbolo que usamos é esse, porque isso acontece. E aqui o símbolo que usamos é esse, porque isso acontece. E o de implicação não precisa dizer nada, né? Porque literalmente tudo que está aqui se transforma no que está aqui. Ou não. Né? E a negação, literalmente, é você pegar o que está... Quando a gente considera o conjunto que representa a atividade que eu quero mostrar, e eu considero aqui o conjunto universo, então eu considero a proposição P e considero o conjunto universo das proposições, aquilo que está fora de P. Então, negar P é literalmente, em vez de escolher esse conjunto rosa, escolher o conjunto amarelo. Literalmente é isso, escolher o conjunto amarelo. O amarelo ficou muito forte, né? Verde. Então é exatamente essa a ideia. Em vez de que seria o não P. Então P é o que está em rosa. Eu vou agora desenhar rosa, ver se fica forte, eu acho que não fica. Então P é o que está em rosa. O não P é o que está em verde. Né? Então, literalmente, essa é a estrutura. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Professor, eu já vi em alguns locais se referir ao não P como um tio antes. Também seria a mesma coisa? Isso. Logo quando eu defini, eu falei que tinham outras notações, né? Sim. Que seria não tio, assim, um tio, né? Antes do P. Eu acho que o próprio Bianconi, eu acho que ele usa o tio. E também tem esse símbolo aqui, né? Que seria usado antes da proposição, né? Mas aí o P', eu acho ele mais moderno. Entendi. Tá? Mas eu já tinha visto esses outros dias, agora o pelinha não. Ok, tá bom. Interessante. Mas bem, então deixando claro isso, né? Então agora a equivalência de duas proposições a gente pode querer mostrar da seguinte maneira: pega a proposição P, pega a proposição Q e considero agora a construção da proposição que eu quero, das proposições que eu quero equivaler, né? Então eu pego P e Q. Eu vou pegar a negação de P e Q. O que eu quero provar é que essa negação, ela gera a negação da conjunção gera a conjunção das negações. É isso que eu quero provar. Isso é um teorema de Boole. Então, o que eu faço agora é pegar a negação de P, a negação de Q e fazer a disjunção das negações. Se for verdade que essa proposição é equivalente a esta, significa que para as mesmas entradas de validade, para o mesmo par de validade, eu vou ter como correspondente o mesmo valor. Então, quando eu tiver verdadeiro, verdadeiro, vou ter verdadeiro. Quando eu tiver verdadeiro, falso, eu vou ter verdadeiro. Quando eu tiver falso, verdadeiro, vou ter verdadeiro. Ou seja, na verdade, eu vou ter aquilo que tiver para esta, eu vou ter para aquela, né? Então, aqui eu vou só... Cadê? Amarelo, laranja. Então, verdadeiro, verdadeiro. P e Q, verdadeiro. Aqui é falso. Então, verdadeiro, falso. P e Q, falso. Aqui é verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, aqui é verdadeiro. Falso, falso, falso. Aqui é verdadeiro. Eu tenho que ter essa mesma estrutura dada essas mesmas entradas. Então, na primeira linha,
na primeira linha, que tem que aparecer no P ou Q é falso. Tá? Então vamos lá. P' está relacionado com P, né? Então aqui é falso. Opa. Eu vou diminuir um pouco aqui, vou aumentar aqui e diminuir um pouco aqui para a gente ver a tabela inteira. Então nessa entrada aqui, o que eu vou colocar o oposto dessa, né? Então aqui é falso e aqui eu vou colocar falso. A conjunção de falso e falso é falso. Então até agora bateu, né? Falso, falso. Pois bem, então agora vamos para a outra linha. A P' aqui era verdadeiro, aqui é falso. Q' aqui era falso, aqui é verdadeiro. E agora quando eu faço a conjunção, né, dá verdadeiro. Então, agora eu pego, aqui era falso, aqui é verdadeiro. Aqui era verdadeiro, aqui é falso. Quando eu faço a conjunção, dá verdadeiro. Aqui era falso, é verdadeiro. Aqui era falso, aqui é verdadeiro. Quando eu faço a conjunção, dá verdadeiro. Então observa que essa coluna e essa coluna são iguais, porque eu estou usando as mesmas entradas das linhas. As linhas são exatamente as mesmas aqui. E para cada linha, né, para cada par que eu escolhi de entrada, P e Q, eu obtive a mesma resposta. Para cada entrada P e Q, eu obtive a mesma resposta. O que vocês devem observar aqui é o seguinte, que eu coloquei nessa ordem para deixar evidente a ordem de geração das proposições, né? A proposição P e Q, ela vem depois que você considera P e Q. Você literalmente constrói essa proposição depois que você considera individualmente a proposição P e a proposição Q. E aí você vai e nega essa proposição. Então a coisa ocorre nessa ordem. Quando você vai agora considerar a proposição P', você primeiro tem que considerar P. Aí depois P'. Para considerar Q', primeiro considera Q, depois Q'. E depois considera essas duas para poder considerar a disjunção. Então a ordem é exatamente essa. Então tudo começa aqui, nessas duas proposições. Né? Então, tanto para gerar essa coluna, quanto para gerar essa coluna, eu comecei aqui. Então, essa seria a ordem em que eu vejo natural para construir uma equivalência. Né? Então, você não precisa construir duas tabelas verdades para mostrar que é equivalente. Basta observar que, quando você olha agora para as colunas, né? Porque eu estou olhando o mesmo conjunto de entrada, quando eu olho para as colunas, elas são iguais. Então significa que quando eu considero a mesma validação, eu obtenho o mesmo valor de resposta. Portanto, eu posso afirmar que P e Q' é igual a P' ou Q'. Mas usar igualdade entre proposições é desperdiçar representação. Então, a gente não usa igualdade, usa equivalência. E isso aqui, num contexto geral, é usado como se e somente se. O que significa que é uma condição necessária e suficiente. É necessário e suficiente que a negação de P e Q seja verdadeiro para que a conjunção de P, das negações de P e Q sejam verdadeiras. Né? Então, é necessário e suficiente que o que ocorre aqui
ocorra ali. Quando eu digo isso, eu digo que simultaneamente P e Q, a negação implica a negação de P ou Q, mas também que P' ou Q' implica em P e Q negado. Veja que eu tenho essas duas estruturas sendo satisfeitas. Se vocês quiserem, vocês podem verificar que é verdade. Essas duas estruturas nós chamamos de tautologia. Tautologia quando toda a tabela, quando toda coluna é verdadeira. Chamamos de tautologia. Então, é uma tautologia. Se você usar essas duas proposições aqui, você vai encontrar que é tautológico, né? Então, a ideia é que essas duas proposições são iguais. Então, a questão é que se você olha a implicação de uma para a outra, você vai ter uma tautologia, né? Porque elas são iguais. Duas proposições que são iguais são tautológicas, né? E a ideia é que você encontrar uma tautologia significa que você pode substituir aquela expressão por outra, ou que você não precisa se preocupar com aquela expressão, porque ela vai ser sempre verdadeira. Então você pode desconsiderar aquela expressão das suas análises, né? Quando falo análise de validação, né? As tautologias elas servem como esse suporte de eu quero saber se a coisa se sustenta. Se é tautológico, a resposta é sim. Tudo que é tautológico se sustenta por si só. Aí você não precisa mais fazer análises daquele comportamento e agora pode usar um ou outro. E aí, nesse caso, aqui duas coisas que são equivalentes, eu posso substituir literalmente essa expressão por essa em qualquer condição. Em qualquer ambiente, eu posso substituir essa expressão por essa. E temos a outra equivalência, que eu vou deixar como atividade, é que se eu tenho a disjunção e eu nego a disjunção, o que eu vou ter é a negação da conjunção. E é o oposto do que está aqui, né? Então, se vocês observarem o que está ali em azul, é o oposto do que está aqui. Vejam que a linha em azul, se eu observar a ordem com que os conectivos aparecem, na linha azul eles aparecem na ordem oposta, né, do que aparece aqui na linha verde. Então, primeiro eu tenho uma disjunção e depois eu tenho uma conjunção. Aqui primeiro eu tenho uma conjunção e depois eu tenho uma disjunção, né? Então, esse aqui seria o teorema de dualidade de Boole. Dualidade exatamente porque eu tenho essa relação dual entre os conectivos I e OU, né? Aí eu tenho essas expressões que são muito fortemente usadas para simplificar expressões lógicas, né? Porque é uma coisa que vocês vão precisar é simplificação de expressões lógicas. Então vocês vão precisar de equivalências, né, para poder fazer essas simplificações. Então, dado uma expressão lógica mais complexa, vocês vão precisar entender como simplificar essas expressões lógicas usando das relações mais, posso dizer, mais simples, né? Então, assim como a gente viu lá no silogismo, a gente usa os termos primários para tentar chegar a uma implicação. E aqui a gente busca, a partir da introdução das expressões de proposição, buscamos entender como simplificar expressões usando equivalências. Então aqui eu estou usando igualdade, mas sempre me corrija para que eu use equivalência. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Eu vou parar a exposição por aqui.
Como eu tinha dito, eu vou fazer exposições agora mais curtas, para vocês terem menos conteúdo por vez. E a atividade de hoje vai ser essa: vocês provarem essa linha verde, né? Eu já provei a linha azul, vocês provem a linha verde de forma argumentativa, tá? Eu não quero só símbolos lá, eu quero que vocês pesquisem o teorema de Boole e apresentem a prova dessa equivalência e sejam o mais completo possível. Definam o que é equivalência, o que são conectivos, né? Tá bom, eu posso fazer isso. Posso mandar no Classroom. Não só manda, professor. Deixa mais especificado lá. Ok, tudo bem. Obrigado. Tá certo. Eu vou olhar os comentários, Henrique, depois que eu tiver concluído as correções, né? Que eu ainda eu estou olhando eu tenho uma quantidade bem grande de textos para ler. Então, depois que eu corrigir, aí eu posso olhar os comentários. Vocês têm perguntas sobre o que foi apresentado hoje? Professor, essa atividade de hoje é para fazer lá no LaTeX, em cima de todas as outras que já foram entregues. Tipo, dando continuidade, é isso? Isso. Ok. Então a ideia é que na próxima semana vamos usar essas estruturas que foram apresentadas hoje para criar a síntese do que seria então a lógica de predicados, né? Ou seja, vou introduzir os quantificadores. Então, para todo, o existe, né? Então, a particularização, vamos estudar essas estruturas a partir dessa linguagem que foi apresentada hoje, uma vez que, em verdade, a gente já estava usando tudo isso de forma implícita, né? Agora estamos explicitando e nossa linguagem de hoje em diante será essa. Tá? Então, sem dúvidas, então vamos ficar por aqui hoje e então, deixo o restante do tempo para vocês fazerem análise da aula que foi apresentada. Tá? Então, boa noite a todos. Boa noite, professor.